Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus. Pessoal, vocês estão vendo aí o reboliço que está na internet por conta da entrevista que Tucker Carlson está fazendo com Vladimir Putin. Pois é, parece brincadeira, mas não é. O Ocidente está em polvorosa porque um jornalista está fazendo o seu trabalho de jornalista. Há tempos atrás, há décadas atrás, isso seria algo comum. Mas hoje não, hoje causa todo este alvoroço. Eu separei uma notícia, prometo que eu não irei me alongar. Lembrando a vocês que se vocês virem falha na tela, é por conta da placa de vídeo, tá certo? Ela não acompanha a câmera. Eu preciso trocar a placa de vídeo. Inclusive, se alguém quiser ajudar, o Pix está aí na tela, tá certo? Tá na tela não, tá na descrição, tá certo? Então vejam só, meus amigos. Tucker Carlson está fazendo aquilo que o que é comum para um jornalista fazer, ou pelo menos que deveria ser. Mas aqui no Ocidente não está sendo mais normal isso. É algo que se tornou incomum, algo que se tornou anormal, estranho, e causa o rebuliço danado quando um jornalista quer fazer o seu papel de jornalista. O que acontece na maioria das vezes, na maioria dos casos, e não só nesse caso da guerra da Ucrânia em específico, não estou falando só disso. Pega-se pequenos trechos, recorta lá uma entrevista de 1 hora e meia, muitas vezes, recorta-se lá 2, 3 minutos de trechos, cria-se uma narrativa e espalham aquilo como verdade. Agora, você tendo acesso ao material todo, aí muitas vezes você vê que não era exatamente aquilo que estava sendo divulgado. Eu digo isso porque nós vemos muito isso aqui no Brasil. Vemos muito isso no Ocidente. Tá? Não tenho tanto acesso à imprensa do Oriente, à imprensa oriental, mas creio que também não fuja muito disso. O mundo se tornou algo muito estranho. Porque hoje uma pessoa ela não pode buscar pela verdade. Tucker Carlson está tentando informar os seus espectadores e está causando um rebuliço danado. Então eu vou colocar aí na tela a matéria que eu separei e vocês vão entender o que está acontecendo. Tucker Carlson explica por que está entrevistando Putin. A maioria dos americanos não está informada. Estamos aqui porque amamos os Estados Unidos. Foi isso que ele, uma parte da explicação que ele teve que dar, porque eu nunca tinha visto isso, uma pré-explicação de uma entrevista. Nunca tinha visto mesmo, tá? Tipo, dando uma satisfação. Olha, eu tô entrevistando ele por conta disso, disso, disso. E vocês vão ver aí, tá certo? Enquanto a esquerda enlouquece com a próxima entrevista de Tucker Carlson com o presidente Vladimir Putin, o ex-apresentador da Fox News, que agora pode ser encontrado em tuckercarlson.com, entrem lá no site dele, publicou uma explicação pré-entrevista sobre o porquê ele está entrevistando Putin. O que resume, tá, os meios de comunicação ocidentais pouco curiosos, o que resultou num público grosseiramente desinformado. E vocês vão ver aí, ó, abre aspas, não sou eu que estou dizendo, é o Tucker Carlson. E por isso que estamos fazendo isso. Primeiro, porque é nosso trabalho. Trabalhamos no jornalismo, nosso dever é informar as pessoas. 2 anos depois de uma guerra que está remodelando o mundo inteiro, a maioria dos americanos não está informada. Eles não têm ideia do que está acontecendo nessa região, aqui na Rússia, ou a 600 milhas de distância, tá? 600 milhas de distância da Ucrânia. Mas eles deveriam saber. Eles estão pagando por grande parte disso de maneiras que talvez não percebam totalmente. A guerra na Ucrânia é um desastre humano. Centenas de milhares de pessoas mortas. Uma geração inteira de jovens ucranianos. E despovoou o maior país da Europa. Mas os efeitos a longo prazo são ainda mais profundos, tá? Eu concordo plenamente com ele. É um desastre humano que está acontecendo lá. Venho batendo nessa tecla há 2 anos, falando aí praticamente há 2 anos sobre esse assunto. Quem paga o preço maior? É o povão.
Eu estou aqui fazendo defesa de Vladimir Putin? Não. Ele é culpado também. Mas não é o único culpado. Com certeza não é. Quem está pagando o preço de verdade é o povo. São as pessoas simples que têm que deixar suas casas, que estão perdendo suas vidas, perdendo seus entes queridos, assistindo os seus filhos e filhas morrendo no fronte de batalha. Esses estão pagando o preço alto. Vladimir Putin, os altos comandantes das Forças Armadas Russas, eles estão seguros, deputados, senadores, estão seguros. Eles não estão perdendo nada. Quem perde é realmente o povão. Carlson observa que a Ucrânia reformulou totalmente as alianças militares e comerciais globais. Revolucionou a economia mundial. Ele também aborda o estado terrível da ordem econômica do pós-Segunda Guerra. Bretton Woods, tá? Observando que ela está desmoronando muito rapidamente, juntamente com o domínio do dólar americano. E realmente está. Hoje, quantas notícias você vê de países fazendo transações entre eles sem utilizar o dólar, com as suas próprias moedas? Está se tornando comum. Brasil comprando da China, a China comprando do Brasil, pagando em yuan ou em real. Irã, Rússia, fazendo transações com a China, fazendo transações entre si, transações com a Índia e pagando com suas moedas, sem utilização do dólar. As sanções americanas são um remédio que os Estados Unidos utiliza, mas cada vez que ele utiliza é como se fosse um antibiótico. Você vai usando ali, a bactéria vai criando resistência. Chega uma hora que aquele antibiótico já não faz mais efeito. É o que está acontecendo com as sanções americanas. Hoje já não faz tanto efeito. A Rússia está cheia de sanções e a economia deles continua pujante. Onde eu parei aqui, sim. Abre aspas de novo, é ele que está falando, tá? Ó. Ao mesmo tempo, os nossos políticos e meios de comunicação social têm feito isso, promovendo o líder estrangeiro como se fosse uma nova marca de consumo. Nenhum único jornalista ocidental se preocupou em entrevistar o presidente do outro país envolvido no conflito, Vladimir Putin. A maioria dos americanos não tem ideia do porquê Putin invadiu a Ucrânia ou quais os seus objetivos agora. Eles nunca ouviram sua voz. Isso é errado. Os americanos têm o direito de saber o que puderem sobre uma guerra na qual estão implicados. E nós temos o direito de saber o que pudermos sobre uma guerra na qual estamos implicados. É certo contar a eles sobre isso, porque nós também somos americanos. Não reparem nos erros de tradução, porque eu coloquei para traduzir pelo Google, tá? O site originalmente é em inglês. Então fica algumas coisas aí, uma tradução meio estranha, eu vou tentando corrigir, tá bem? Tucker já havia contado uma história sobre a tentativa de marcar uma entrevista com Putin. Até que uma fonte de Washington ligou para ele e disse: olha, a NSA está te espionando. Então vocês vejam, ninguém escapa dos olhos do governo. Você veja, um jornalista super famoso sendo, como é que fala? Investigado, não seria investigado, espionado pela NSA. E ele foi avisado por uma fonte de Washington: olha, toma cuidado que você está sendo espionado. O que poderiam fazer com ele? Por que ele tem que tomar esse cuidado? Por que ele não pode fazer uma entrevista? Não pode exercer a sua profissão, que é jornalismo? É estranho, certo? A NSA invadiu minha conta Signal, o que eu não sabia que eles poderiam fazer. Disse ele anteriormente. Recebi uma ligação de alguém em Washington. E essa pessoa disse: você vai vir para Washington em breve? Sim. Na verdade, estarei aí em uma semana. Encontro-me domingo de manhã. Então eu fui e essa pessoa disse: você está planejando uma viagem para ver Putin? E eu pensei: como você saberia disso? Não contei a ninguém. Quero dizer, a ninguém. Nem ao meu irmão, nem à minha esposa, a ninguém. Como você saberia disso? A resposta da pessoa: porque a NSA retirou sua mensagem de outra pessoa para quem você estava enviando mensagens.
Então vejam só, ele estava sendo espionado. Isso mostra que ninguém escapa. Ontem já falei sobre esse tipo de coisa que está sendo implantado em todos os países do mundo, tá? O tal do reconhecimento facial. Agora vocês estão vendo aí as comunicações, mesmo os aplicativos que dizem, olha, não é possível rastrear, estão sendo rastreados. O Signal é um deles. Então tomem muito cuidado. Tomem muito cuidado com as coisas, porque não está fácil. Tucker Carlson está querendo apenas exercer a sua profissão, assim como outros fizeram no passado. Teve repórteres que entrevistaram Hitler e não foram condenados, não foram massacrados, igual ele está sendo por estar querendo entrevistar Putin, fazendo essa entrevista com Putin, que em breve nós saberemos o conteúdo dela. Pessoal, nós estamos num momento da história que está muito, muito, muito difícil. Hoje em dia nada pode ser feito, um jornalista não pode exercer sua profissão, você não pode dar sua opinião, eu não posso dar a minha opinião, porque isso pode trazer problemas e problemas sérios. Então esse tipo de coisa precisa ser mostrado para que as pessoas entendam. Quanto mais pessoas entenderem, mais força nós teremos para lutar contra esse sistema que está aí tentando se estabelecer. Um sistema autoritário que priva você de toda a sua liberdade. Por isso que é tão importante que você compartilhe, que você comente, que você se inscreva no canal, que você nos ajude. É importante demais, o canal não acontece sem você. E as pessoas precisam receber as informações, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.